Eu assisti Guerra Civil no cinema e meu amigo pediu pra fazer essa review, então aqui estamos. Civil War segue uma equipe de jornalistas viajando pelos Estados Unidos durante uma guerra civil, travada entre um governo federal autoritário, leia-se ditadura, e várias facções regionais. O elenco conta com grandes nomes do mercado, e eu quero que você olhe bem para esses atores e se pergunte: quem você acha que foi escalado para fazer o jornalista maconheiro? É óbvio que foi o brasileiro. Olha, antes de começar, eu vou ser bem sincero. Eu acho que você vai escutar uma discussão muito melhor sobre esse filme em alguma mesa sobre política do que numa de crítica de cinema. É bem verdade que uma obra cinematográfica ela pode assumir diversas funções. Ela pode educar, pode emocionar, pode entreter e, assim como uma fotografia de guerra, ela pode chocar, pode informar e também pode abrir uma discussão sobre aquele tema. E pra mim, essa é a principal função desse filme, abrir uma discussão muito maior do que ele vai abarcar. Aliás, ele nem quer tocar nessa discussão. Antes de assistir o filme, eu escutei o Podpah do Wagner Moura, quando o filme estava na semana de lançamento, e ele deixa bem claro que Guerra Civil não tem posicionamento político. É um filme apenas sobre as consequências da polarização política. E ele não mentiu, sabe? A trama não aborda como se iniciou aquela guerra, ou qual era o lado certo, ou mesmo o que cada um dos lados defende. A gente só vê a guerra em si, mas não com o objetivo de te chocar pela violência, quer dizer, um pouco, porque tem muitas cenas que te impactam nesse quesito. Mas quando a obra escolhe trazer como protagonistas os jornalistas que buscam uma verdade frente àquele conflito, ao invés de um soldado vendo os horrores daquela guerra, por exemplo, nós, assim como esses personagens, temos de pensar sobre aquilo e não só sentir aquele choque. Tanto que é um filme que aborda muito do papel no jornalismo nesses momentos. Teve um momento da minha vida que eu estagiei numa instituição e eu tive contato com fotógrafos que trabalharam no jornal da minha cidade. E eu vi muito do que eles falavam nesse filme, da importância de se conseguir extrair informação e a verdade a partir da sua fotografia. Então, o principal desse filme está nos dispositivos que ele aciona para dar sustentação à trama. A Guerra Civil nos Estados Unidos, as discussões sobre jornalismo, a polarização política, entre outras coisas, tudo isso é amarrado numa narrativa bem simples, como a própria sinopse resumiu. Esse filme é quase como um road movie onde 4 personagens com arquétipos bem diferentes se juntam para um objetivo em comum. What's going on? Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. Então, com todo esse aparato ideológico, o filme ele abre muito mais para perguntas do que para respostas. E isso trouxe muitas críticas ao filme por conta da falta de posicionamento político da obra. E olha, eu não sei que mensagem política as pessoas esperavam encontrar em um blockbuster estadunidense de 50 milhões de dólares, mas eu entendo a crítica. E eu até acho que o momento que esse filme saiu colaborou muito para ele ser mais aceito nesse quesito. Se ele tivesse saído na época da pandemia, ele seria partido no meio, cara. Iam escrever isentão e vacilão na testa do diretor. Mas também não é como se o filme não puxasse pra nenhum lado. O objetivo a ser combatido ali é o ditador dos Estados Unidos que tá atacando a população, sabe? Hoje a gente consegue muito mais entrar na discussão de ver essa disputa política e ideológica por fora do que só tá fechado dentro dela. E isso é muito importante, sabe? Porque com a ascensão da extrema-direita mundial, a gente vê que o discurso tá sempre na base do ódio. E pensar alternativas pra isso é essencial, porque se depender dessa galera, eu acho que eles já mostraram o que eles querem, sabe? O Alex Garland, diretor desse filme, ele deu uma entrevista em que ele disse que o filme ele é ambientado num futuro indeterminado o suficiente para ser considerado uma ficção. E eu gosto muito dessa parada do filme ser uma ficção, mas que é muito próxima da realidade, porque eu sinto, e isso é a minha opinião aqui, tá? Que os artistas utilizam muito da ficção para trazer os mesmos problemas da realidade real, só que numa perspectiva distante. E esse realmente é o papel da ficção, sabe? Tornar essa mensagem ou crítica mais tragável pra gente. Só que muitas vezes essa ficção é tão distante da realidade que o tiro sai pela culatra. Eu vou citar um exemplo de anime porque é uma parada que eu consumo e também é bem distante da realidade real. No anime One Piece, ao redor de toda a história de pessoas com poderes lutando entre si, a gente tem um aspecto político muito forte, de um governo mundial que favorece uma elite, enquanto utiliza seu braço armado, a marinha, para oprimir o povo e fomentar a desigualdade social. E isso é só uma parcela de toda a parte sociopolítica da obra. E muita gente utiliza dos exemplos de opressão em One Piece para trazer para o mundo real. Então é muito comum você ver aquele tweet: e se você gosta de One Piece e tá apoiando tal coisa é porque você assistiu errado. E eu gosto muito dessa parada de você utilizar uma obra de ficção, seja um anime ou filme ou série, para explicar seus posicionamentos no mundo real, mas assumir que todo mundo vai entender o discurso assim como você
é outra história. As pessoas já vão consumir a obra com um olhar, com a vivência e com seus preconceitos. E a partir disso, montar sua interpretação. E quando a ficção é tão distante da realidade, mesmo com as situações sendo tão próximas, fica difícil do discurso ser assimilado da mesma forma para todo mundo. Mas isso não significa que uma obra ela não pode contribuir para a formação de uma opinião ou impactar na sociedade. Só que nem sempre isso vai acontecer da forma como seus criadores pensaram. Tem um vídeo muito bom do Ora Thiago que ele aborda essas questões. E ele traz o exemplo do personagem Homelander, que mesmo com os criadores da série The Boys tornando esse personagem tão patético quanto ele é, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Dia das Mulheres e nós, os gênios siameses, estamos aqui caracterizados de Menilander para salvar a comédia brasileira. Então, por conta dessas questões, com o tempo, eu passei a dar mais valor a uma crítica social mais aberta nas obras que se propõem a isso. Por incrível que pareça, o filme que me fez começar a pensar dessa forma foi Barbie. Porque eu confesso, tá, que quando eu saí do cinema, depois de assistir Barbie, eu saí meio crinjado com tanta lacração explícita. Mas depois eu percebi que muita coisa ali realmente precisava ser dita com todas as palavras. Muitas vezes a crítica que o filme quer fazer sai de uma forma tão transversal que acaba sendo assimilado pela parte criticada. Então ver uma obra como Guerra Civil trazendo uma guerra em pleno solo estadunidense é uma forma de trazer essa discussão pro caminho certo, sem meio termo, sabe? Não é um país alienígena que tá em guerra, é aqui, é agora. What's going on? Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. Agora voltando ao filme. Eu só queria destacar a fotografia desse filme, que desde os trailers ela me chamou a atenção por ser muito crua, ter pouca colorização, mas ao longo do filme a gente vê vários planos estilizados e bem bonitos. Então mesmo com tanta desgraça, a gente ainda vê beleza ali. As cenas de ação também são muito boas. Um recurso que me chamou a atenção foi durante a ação destacar as fotografias que os personagens tiravam. Interromper aquela sequência para mostrar o que vai ser lembrado daquilo. Isso casa muito com a frase da Susan Sontag que diz: enquanto pessoas reais estão no mundo real matando a si mesmas, o fotógrafo se põe atrás de sua câmera criando um pequeno elemento de outro mundo que promete sobreviver a todos nós. E eu acho que o filme, tanto com esse recurso como com o seu final, ele consegue representar bem isso. Porque no fim de tudo, o que fica é isso. É o fato, é a história, é a imagem. I'm worried about that girl. And I'm worried about you too. Então acabou que eu gostei muito do mais novo e mais caro filme da A24 até agora. Eu dou nota 8 para Guerra Civil, um filme que vai chamar mais atenção pela discussão acerca dele do que pela obra em si. E que gera essa discussão, sabe? Porque se não for para debater sobre isso, o que não resta é o que tá explicitado ali no filme. A barbárie. Get over here now! Engraçado que no mesmo fim de semana que eu assisti esse filme, eu vi outro da A24, o Love Lies Bleeding. Só que eu acho que esse filme ele errou muito no tom dele, mas ele conseguiu me tirar umas boas risadas. Se vocês quiserem, eu trago review depois. Mas então é isso, não esquece de deixar a sua opinião sobre esse filme aqui nos comentários e também sugerir outras obras para que eu possa trazer aqui no canal. E também de não deixar seu like e se inscrever, né? Valeu!